E aí pessoal, tudo certo? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou trabalhar com vocês a resolução do problema da calculadora de potência, certo? Qual que é o problem statement? Peça dois inteiros, base e expoente, calcule base sobre expoente, porém, não, perdão, calcule base elevada a expoente, porém sem utilizar math.pool. O math.pool é um método da biblioteca padrão do Java que calcula a potência de um número, né? Então, pensando naquela estrutura padrão, né? Entrada, processamento e saída, vamos analisar nossas entradas. O que está sendo pedido aqui? Peça dois números inteiros, base e expoente. Então, a gente tem aqui int base, int exponent, certo? Bem simples, bem tranquilo. Qual que é a nossa saída aqui? Aqui é base elevado a exponent. Bem tranquilinho, né? Agora, o nosso processamento, vamos pensar no caso simples, né? Vamos pensar no caso, vamos pensar caso a caso para ser mais simples pra gente, né? Se o exponente for um número positivo, como que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente fazer um loop, né? Então, para ir de um até o exponent, e no caso incluindo o exponent para a gente considerar, né? Então a gente faria alguma variável que a gente vai chamar aqui de power. A gente vai pegar power aqui e ser igual a power, power vezes power, né? Pegar e atualizar o valor de power com o valor atual dela vezes perdão, a base, né? No caso, isso aqui é a mesma coisa que fazer power vezes base, né? Então, eu prefiro a sintaxe mais concisa, mas a ideia aqui é basicamente eu multiplico a potência que eu tenho armazenada até agora pela base, certo? Ok. Se a gente estivesse lidando só com expoente positivo, beleza, isso aqui eu resolvia, tranquilinho. Só que não, a gente pode ter outros valores, né? Se o nosso expoente for zero, a gente já tem um caso de exceção, né? Então, a gente tem aqui, se exponent for é, zero, a gente tem é, power vai ser igual a um, certo? A gente define isso. E não, continuar. Tá. Só pra. Porque assim, se o exponent for zero, então a gente power é 1, a gente pode só considerar isso e já até imprimir o resultado aqui pra, pra facilitar nossa vida. Mas se isso aqui, se power for diferente de zero, a gente continua com o processamento aqui, certo? Beleza. Só que também a gente tá lidando com números negativos, né? E tem um probleminha com o número negativo. É, Se eu for começar de um número negativo, isso aqui nunca vai ser satisfeito. A condição aqui nunca vai ser satisfeita. Porque aqui, com esse for aqui, eu estou tentando chegar no número maior, certo? Caso o expoente seja um número negativo, ele começaria já antes do meu i. E eu nunca entraria nesse loop, certo? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um tratamento especial aqui para fazer essa multiplicação enquanto a gente está a partir do número do valor absoluto do meu expoente. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter também outra variável de controle aqui, exponent abs, no caso, o in é aqui power vai ser um int, né? Isso, o exponent abs também vai ser um inteiro, porque é o valor absoluto do expoente. O que eu vou querer fazer aqui é calcular exponent ABS. Isso aqui vai ser bem simples, tá? Porque primeiro, porque o cálculo do número absoluto já é bem simples, né? Se o número que você está trabalhando é negativo, transforma ele em positivo. Se o número já for positivo, não faz nada com ele, né? E também porque já existe na biblioteca padrão do Java um método para fazer isso, né? Então é bem simples.
Então, a gente vai mudar um pouco aqui. A gente vai mudar aqui, ao invés de ser até o exponent, a gente vai ter que fazer até o exponent ABS, certo? Aqui a gente já tem um bom caminho aqui. Só que continua tendo um probleminha, né? Isso aqui, né, se eu fizer, por exemplo, 2 elevado a 3 é diferente de 2 elevado a menos 3, certo? Aqui eu vou ter que 2 elevado a 3 é igual a 8. E 2 elevado a menos 3 é igual a 1/8. Então, eu não posso simplesmente fazer esse cálculo aqui. Eu preciso fazer um tratamento extra quando o expoente for negativo. Note, note uma coisa, né? Aqui eu tenho quando eu tô elevado a positivo é 8. Quando eu tô elevado a negativo é 1/8. Se a gente for ver, esse padrão se repete, certo? Então, na prática, o que eu posso fazer? Quando eu tenho elevado a negativo, vai ser basicamente, quando eu faço a elevado a menos b, vai ser igual a 1 sobre a elevado a b, certo? E aqui eu já estou construindo a elevado a b, correto? Eu já tô fazendo essa parte aqui. É como se eu estivesse já trabalhando com positivo. Quando for negativo, eu só preciso fazer um tratamento adicional. Então, 3. Se exponent for menor que zero, então power é igual a 1/power, certo? Power é onde eu estou armazenando esse carinha aqui. Então é bem simples. Basicamente é isso que a gente precisa para fazer a nossa solução, certo? Agora que a gente já tem meio que um pseudo-algoritmo aqui, vamos trabalhar, vamos transformar isso aqui em código, certo? Nossa base vai vir aqui do nosso scanner, né? Lembrando que o scanner, ele tá vindo da main, certo? Do método main. O método main, ele tá criando o nosso scanner se encarregando de dar close nele quando precisar. E também tá passando o scanner como argumento para quando a gente precisa chamar essa função aqui, certo? Nosso exponent, mesma coisa. Vai vir um in.nextInt, nextInt, certo? Agora, nosso power começa com zero. Quer dizer, perdão, começa com um, né? Porque é o padrão. Não- a gente só vai ter um zero quando a gente tiver quando a gente tiver zero como base, né? Mas se a gente tiver zero como base, isso aqui vai cair para zero. Enfim. Bom, quando a gente tiver. Tem na verdade mais um caso aqui que não foi. Que a gente não que eu não trabalhei. Que é uma exceção. Que é o zero elevado a zero. É outro caso, na verdade. É... Teria que trabalhar isso aqui também. Continuar trabalhando aqui. Uma outra exceção que eu sequer tinha pensado em quando eu fiz essa solução, né? Se exponent for zero, aí beleza. 1.1. Olha a gente vendo. Acontece de vez em quando. Você vai construir o código e você vai verificar que tem uma exceção aí que você não tratou, né? É comum. Porque às vezes você está trabalhando só com um código de alto nível, assim, e você acaba não percebendo as nuances, né? Os pequenos probleminhas que podem ter no passo a passo, certo? Então, se exponent for zero, eu vou verificar aqui, ó. Se base for zero, é, eu tenho aqui que zero elevado a zero é indefinido. Se não, a gente tem que power é igual a um, certo? Basicamente isso. É, Power igual a zero, tá? Então eu vou dar encerrar. No caso, só pra aqui, se cair nesse caso aqui do exponent ser zero, eu posso encerrar direto fazendo esse tratamento aqui, certo? Se não, eu vou continuar aqui. Eu continuo com o nosso fluxo padrão, certo?
Bom, voltando aqui para esse carinha aqui. Eu tenho aqui o int exponent abs é igual math.abs de exponent, certo? Beleza. Tem aqui minha... Já começo. Beleza. Aqui eu quero meu if exponent é igual a zero, certo? O que eu vou fazer? Eu vou fazer outro if aqui dentro. If base é igual a zero, eu vou dar um sysout. Zero elevado a zero é indefinido, certo? É uma indefinição. Se não, eu quero fazer sysout resultado é 1, certo? Eu vou dar um return aqui para encerrar nosso processamento, para não ter que, para não processar mais, certo? Então, se o expoente for zero e a base também for zero, eu digo que zero elevado a zero é indefinido. Se o expoente for zero e a base for diferente de zero, que é essa continuação aqui... Opa, perdão, eu tenho que dar um return aqui. Eu, na verdade, fazer de uma forma mais... Fazer um else, né? É natural. Se não, eu tenho que resultado igual a 1. Return. E eu dou um return aqui. Então, se esse expoente for zero e a base também for zero, se tiver um caso zero elevado a zero, então isso aqui vai dar uma indefinição. Se tiver, sei lá, 1 elevado a zero, eu vou ter esse caso aqui, que é o 1. Se tiver 1 elevado a zero, 2 elevado a zero, 3 elevado a zero, qualquer número elevado a zero, o resultado vai ser 1. E aqui eu vou dar um return para encerrar minha execução aqui, porque eu não preciso continuar esse processamento desse for aqui. Mas eu quero continuar o processamento do for, então o que eu vou fazer? Vou fazer for int i igual. Inclusive, na verdade, eu até posso fazer um pouquinho diferente. Eu não preciso fazer aqui. Eu posso fazer assim, igual a zero. O encoding i menor que exponent abs e mais, certo? Então eu começo do zero, vou até um número antes do expoente e vou incrementando. E aqui eu vou fazer meu power vezes igual base. Algumas notas nesse caso aqui. Se o exponent for zero, eu já vou tratando aqui. Então não existe o caso em que eu não vou, nunca vou iterar por esse loop, certo? Se o aqui, por exemplo, se eu tenho i igual a 1, eu vou pelo menos fazer vou iterar isso aqui pelo menos uma vez. Então, vamos supor que nossa base é 2, eu vou fazer power vezes igual base. Tá certo. Que no caso eu não vou estar elevando, né? Eu não vou estar eu vou estar só multiplicando o valor atual pela base. Então, vamos dizer que a nossa base é 2, eu vou ter o expoente 1, o meu power atual é 1, e eu vou fazer 1 vezes a base, 2, eu vou atribuir aqui, vira 2. Se meu expoente fosse 2, eu voltaria aqui. Aqui agora é 2, eu vou multiplicar de novo 2 por 2, vai ser 4 aqui. Basicamente, essa aqui é a pegada nesse caso aqui. E então eu faço o tratamento bonitinho aqui. No caso, aqui eu tenho que fazer um tratamento extra, né? If exponent for menor que zero, né? Eu tenho que fazer o tratamento dos negativos. Então, meu power vai ser igual a 1 sobre power, né? Lembrando aquela regra, né? De que quando eu tenho uma a elevado a menos b, opa, é exatamente igual a 1 sobre a elevado a b, né? Então é exatamente isso aqui que eu tô colocando na prova. Se for B, eu vou ignorar, né? O exponent ele não vai, o exponent ele não, se ele não for negativo, se ele for zero ou positivo, então eu simplesmente ignoro isso aqui, eu não vou fazer essa inversão. Mas se for negativo, então eu faço essa inversão, correto? Beleza. Eu tenho aqui minha atribuição e aí que eu vou fazer sysout resultado igual ao D, né? Porque isso aqui vai ser um inteiro. Opa.
Então é power, certo? É isso, opa, é print F, né? E beleza. Basicamente é só isso, essa a resolução desse problema. Você tem que tomar cuidado com esses pequenos tratamentos, né? Tratar o zero elevado a zero, né? Esse tratamento aqui não necessariamente precisa ser feito, tá? O do elevado a zero, tipo, que eu poderia reduzir isso aqui, tá? É porque eu poderia reduzir para isso aqui. Base é igual a zero. Eu só faço esse tratamento aqui e dou um return. Por que que eu fiz aquele tratamento? Só por eficiência. Mas na prática isso aqui também vai funcionar. Por quê? Se meu expoente for igual a zero, eu vou entrar aqui, o valor absoluto de zero é zero. E precisa ser menor que zero, e começa em zero. Então eu só vou só ignorar. Meu expoente é menor que zero? Não, então deixa. Qual que vai ser meu resultado? Como eu comecei com 1 aqui, eu tenho 1. Eu só fiz aquele tratamento separado, né, com a base podendo não ser zero, para não fazer essa parte daqui dessa verificação, essa outra verificação. Assim eu já corto duas verificações no meio do caminho. Mas na prática isso aqui já resolve, tá? Isso aqui é uma outra solução, um pouco mais concisa, mas que vai fazer mais duas validações aí no mesmo do caminho, no meio do caminho, certo? Então, é isso. Essa é a nossa resolução. Muito obrigado por ter assistido até aqui e te vejo no próximo vídeo.